pornografia, sexo. Sua presença está com a raça humana desde o início dos tempos, mas nem sempre se entendeu seu significado. Não foi criado de qualquer jeito e sem pensar, mas planejado para completar uma importante união. Tem o poder de criar e, se mal usado, pode devastar. É fonte de grande prazer ou total destruição, e para os homens se tornou objeto de obsessão e exploração. Lembre-se da profissão mais antiga do mundo. A prostituição sempre foi um problema comum. As antigas cidades de Sodoma e Gomorra representam o máximo da imoralidade sexual. No entanto, o que acontece em nossa época é totalmente novo. Antes da era das revistas pornográficas e da internet, os homens tinham de ir a algum lugar para cometer pecados sexuais. No passado, o sexo ilícito acontecia de duas formas mais comuns: nas zonas de prostituição e nos casos de adultério. Era preciso muito esforço para praticar fantasias sexuais, pois não havia fotos de mulheres nuas ou de calcinha. Mas hoje é diferente. Nunca foi antes como é agora. Nunca existiu a oportunidade de alimentar e cultivar um vício secreto. Com a chegada da internet, tudo mudou. O que antes estava longe e exigia esforço para alcançar, agora pode se experimentar com um simples clique no mouse. O sexo na internet oferece de tudo: bate-papos sexuais ao vivo com parceiros do mundo inteiro, fotos e vídeos contendo imagens de excitantes corpos femininos e etc., inclusive de corpos de homens. A consequência é que os homens acabam se tornando consumidores descontrolados dessas ofertas. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, havia na televisão brasileira uma sessão de filmes eróticos chamado Cine Privé, e me parece que até hoje ainda está lá. Claro que perdeu a audiência por causa da internet. As revistas também, elas diminuíram as suas vendas por causa da internet. Para todos os lugares onde olham, os homens se deparam com imagens de mulheres sedutoras. São piranhas e piranhas. Até mesmo as super-heroínas mais inocentes dos programas de TV têm seios grandes e sensuais e roupas bem curtas. Assim é que, como o gênio da lâmpada pronto para satisfazer aos desejos da imaginação de um homem, a internet, as revistas e a TV rodeiam os olhos e a mente masculina com suas estonteantes iguarias de nudez e sexo. O prato é piranhas. Será que seria difícil imaginar a reação dos homens a esses convites? Anualmente, a indústria pornográfica lucra uns 20 bilhões de dólares. A pornografia não é um problema. Muitas vezes a pornografia é considerada um crime sem vítimas. Há pessoas que acham que não há nada a ver demais em ver fotos e cenas de sexo ou de mulheres nuas. Mas no rastro desse vício, há casamentos desfeitos, esposas inocentes abusadas emocional e fisicamente, meninas e moças estupradas e famílias financeiramente devastadas. Mas no rastro desse vício há casamentos desfeitos, esposas inocentes abusadas emocional e fisicamente, meninas e moças estupradas e famílias financeiramente devastadas. O homem assiste um vídeo pornô, uma prostituta, uma piranha profissional. Quando ele chega em casa, ele quer que a sua esposa se conduza da mesma forma, praticando um sexo imoral, imundo e pecaminoso. E muitas vezes o homem chantageia as esposas, dizendo que se elas não fizerem daquele jeito, que eles vão procurar quem faça. E aí
corre para as piranhas que estão na internet, para aquelas que se dizem acompanhantes de aluguel, que na verdade são piranhas. As estatísticas são de assombrar. As crianças em média são expostas à pornografia com idade de 8 anos. Você está em casa assistindo Big Brother, aquele camaré dentro de casa, e o seu menino, a sua filha, está assistindo junto com você. A mente dele está sendo cultivada, essas imagens, essas cenas imorais. E quando ele crescer, você acha que ele vai ser o quê? Um boiola. E ela, uma piranha, porque você permitiu que a televisão ou que a internet colocasse dentro da mente dele esse conhecimento e esse desejo. E a palavra de Deus é bem clara quando diz: ensina a criança o caminho que deve seguir para quando crescer não se perder. Ensina a criança no caminho do Senhor. As crianças em média são expostas à pornografia com a idade de 8 anos. 75% dos estupradores condenados confessam que praticaram em suas vítimas as cenas que viram na pornografia. 80% dos estupradores de crianças confessam que seu problema começou através da pornografia. Então, quem é que poderia afirmar que a pornografia não prejudica ninguém? As vítimas desse vício são homens cujas fantasias se tornaram desejos escravizantes. Elas são mulheres e crianças cujos corpos são usados como objetos descartáveis. Elas são as filhas que aprendem que o único modo de elas poderem receber amor é através do sexo e da sedução. Elas são as famílias que experimentam a destruição de sua segurança e autoestima, porque um pai ou um filho não consegue mais ver as mulheres com dignidade e respeito. Só enxerga suas esposas. Enquanto se debate se a pornografia é prejudicial, a sociedade paga um alto preço com o aumento de casamentos desfeitos e crimes sexuais violentos. Patrick Mintz, em seu livro As Guerras Secretas dos Homens, destaca um fato preocupante. Numa pesquisa confidencial de pastores evangélicos e líderes leigos de várias igrejas evangélicas, 64% desses homens confirmaram que eles têm problema com vício sexual, inclusive pornografia e outras atividades sexuais secretas. Especificamente, 25% confessaram ter cometido adultério depois de casados e depois de se tornarem cristãos. A chegada da internet trouxe oportunidades incríveis para propagar de modo mais rápido o evangelho, mas também trouxe consequências desagradáveis. Um aumento dramático no número de evangélicos, até pastores seduzidos pela pornografia. A pornografia e o vício sexual entre pastores são uma questão explosiva que as igrejas evangélicas conservadoras e liberais, sem distinção, estão tendo de enfrentar. O problema não está em situação melhor nas igrejas pentecostais. Uma pesquisa nos Estados Unidos revela uma estatística sombria. 20% de todos os pastores costumam ver pornografia. As Assembleias de Deus nos Estados Unidos estão lidando com o problema através de uma comissão presidida por Almon M. Bartolomeu. Como no caso da internet, Bartolomeu contou à revista Charisma: estamos recomendando medidas para prevenir e corrigir o problema. Não se pode mais ignorar os problemas secretos que muitos evangélicos estão enfrentando. Num estudo, os homens de uma igreja foram convidados a responder se haviam comprado um bilhete de loteria, assistido a um filme de TV com cenas de nudez e sexo, olhado revistas pornográficas, se masturbado ou deixado de frequentar os cultos da igreja por alguns meses e se eles eram divorciados. Os resultados mostraram que, excetuando a compra do bilhete de loteria, as respostas dos homens não apresentaram diferença com o comportamento dos homens que não frequentam a igreja. Em outras palavras, a tendência dos homens evangélicos de ver sexo na TV, revistas e internet, de se masturbarem e se divorciarem, os deixou no mesmo nível de igualdade com os homens do mundo. Atualmente, há
até os profissionais na área de saúde mental que reconhecem que uma conduta sexual compulsiva é vício sexual. Esse tipo de conduta torna o homem prisioneiro de desejos sexuais incontroláveis, da mesma maneira que um drogado ou alcoólatra não consegue viver sem a droga ou a bebida. Creio que há uma grande possibilidade de um dia ele se tornar mais um tarado atacando a sociedade, mais um estuprador estuprando as crianças, independente de serem meninos ou meninas, e possivelmente as jovens também. As características comuns do vício são descontrole, ansiedade, sensação de pressão para praticar o vício e muitas vezes indiferença para com as consequências adversas. O vício é um problema espiritual, moral e emocional. Os sintomas que aparecem na superfície apenas indicam que há uma ferida profunda na alma. Pode-se começar quando se adquire o hábito de ficar observando uma mulher bonita passar. O próximo passo é usar a mente para imaginar fantasia com mulheres. Depois que diminui o sentimento de culpa e o desejo de resistir à tentação visual, fica mais fácil observar fotos de mulheres de calcinha em revistas e catálogos de roupas femininas. Quantas emoções já não satisfaz completamente com essas fotos. Aí vem a vontade de ficar olhando as fotos que aparecem na internet. A mente e o corpo começam a fazer viagens delirantes ao mundo proibido das irresistíveis mulheres nuas. O viciado em pornografia sofre isolado, mas quem realmente colhe as consequências do seu pecado é sua família. Ainda que o homem consiga impedir seu hábito de se tornar uma obsessão, o tipo de homem que ele se torna é bem diferente do marido e pai ou filho que ele poderia ter sido. Ele tem dificuldade de se relacionar sentimentalmente com sua esposa. Além disso, ele não consegue competir com as mulheres de fantasia que parecem perfeitas e fazem qualquer coisa que ele exige. Afinal de contas, elas são prostitutas profissionais, elas são piranhas. As suas esposas, não. Não importa que ela se esforce, não importa que ela o ame, não importa até onde ela esteja disposta a ir para satisfazê-lo, nunca é o suficiente. E assim sofre muitas esposas se deixando ser usadas como prostitutas por causa da chantagem emocional do marido. Em plena era da internet, poucas igrejas estão preparadas para tratar do problema da pornografia fácil e instantânea e ajudar os homens. Raras vezes o assunto da pureza sexual ou da pornografia é mencionada no púlpito. Mas como? Se a maioria dos púlpitos estão cheias de homens divorciados que abandonaram suas esposas e abandonaram seus filhos e agora estão com outras mulheres sem se importarem com aquela primeira destruição que fez abandonando a sua família. Por isso Jesus Cristo disse que esses homens são homens de coração de pedra, homens de coração duro, homens inconfiáveis, porque fez a primeira vez e fará a segunda e terceira vez. Abandonará a sua família sempre que achar um motivo. Mesmo que esse motivo não exista, ele cria. Que tipo de mensagem uma igreja com um púlpito cheio de homens divorciados, homens que não conseguiram nem ensinar a sua família, pode trazer para você que me ouve? Que tipo de mensagem esses homens podem trazer para os jovens, já que muitos não nem acreditam mais na degradação do pecado ou na realidade do céu e do inferno? O que poderia impedir o evangélico de gozar os prazeres da pornografia na internet? A resposta é ele mesmo. Os homens cristãos foram chamados e escolhidos por Deus para abençoar suas famílias e comunidades. Eles são pastores e líderes leigos que têm a responsabilidade de liderar, amar, sustentar e proteger suas famílias e proclamar o evangelho e discipular as pessoas. Eles são guerreiros, protetores
instrumentos de Deus na sociedade. Entretanto, os homens cristãos estão sendo alvo de um atirador frio e calculista, cujo único objetivo é aniquilar a alma dos homens. Esse inimigo conhece bem as fraquezas masculinas. Derrubar os homens cristãos é o jeito que ele encontrou para agredir as igrejas cristãs. Homens, quando surge uma fantasia sexual, não podemos acompanhá-la. Se entregamos a mente só um minuto, teremos mais dificuldade para vencer quando outras fantasias aparecerem. Se o seu problema são em revista, fique longe das bancas de jornal. Se é a internet ou a TV, por assinatura, desconecte-se. Se os catálogos de roupa feminina da sua esposa são uma tentação para você, converse com ela e peça-lhe que cancele sua assinatura. O que estou querendo dizer é que precisa tomar a decisão e parar antes que se perca o controle. Pare antes que você perca o seu controle, porque no futuro você vai destruir a sua família, com certeza. Faça como José, fuja da tentação sexual. Gênesis capítulo 39, do versículo 10 ao 12. Se você sente que já está além de suas forças, há pessoas que podem ajudar. Mulheres, é hora de despertar. Você precisa compreender as dificuldades que seus maridos e filhos têm para proteger a mente e mantê-la pura. Vocês precisam entender que cenas e imagens têm um impacto muito forte na mente masculina. Acima de tudo, vocês precisam ver que nós precisamos da ajuda de vocês. Quando eu me refiro a nós, eu me refiro a vocês, a mim não. Eu não tenho esse tipo de problema. Sou liberto pelo poder de Jesus Cristo. Não assisto televisão. Vou somente na internet para assistir algum filme que não tenha nenhum contexto imoral. E ouço músicas e leio os bons livros. Mas não podemos nos dar ao luxo de subestimar o potencial do pecado. Vocês precisam treinar os filhos o mais cedo possível. Os meninos precisam receber instruções de como cuidar dos olhos e da mente. As meninas precisam entender que elas podem com muita facilidade se tornar o alvo da fantasia dos homens quando vocês rebaixam seus padrões e levantam a barra da saia delas. Vocês ajudam a alimentar a imaginação e os impulsos de outros homens. Igrejas, não subestime o crescimento do pecado. Apesar disso, devemos ter atitude de humildade e esperança em vez de medo e crítica. É preciso ajudar os irmãos que estão enfrentando lutas. É preciso transmitir a segurança e a vitória de Cristo e acompanhar os irmãos que se sentem fracassados e atormentados. Há necessidade de os irmãos criarem grupos ou amizades dentro da igreja, onde eles possam prestar contas e ser auxiliados. Contudo, ao enfrentar o problema da pornografia, não deveríamos pensar que somos melhores do que os outros. Sabemos que a graça de Cristo é oferecida a todas as pessoas, até mesmo para quem está envolvido em perversões sexuais. Que essa graça nos dê a capacidade de ver o pecado como pecado e poder para ministrar para os que estão sofrendo feridas na alma. Os sinais para essas pessoas, os sinais de alerta são: essa pessoa usa termos vulgares quando se refere às mulheres ou ao sexo. Ela gosta de falar de sexo ou de suas fantasias sexuais. Ela gosta de assistir a filmes na TV que contém sexo ou insinuações sexuais. Ela gosta de ficar acompanhando com os olhos as mulheres que ele observa. Ele gosta de piadas com conteúdo sexual, seja para o homem ou seja para a mulher. São os sinais de aviso. Se um homem que você conhece exibe esses sinais a uma mulher, ele pode estar com algum problema de pornografia. Se for alguém da família, pode ser o momento de você procurar a ajuda de um conselheiro de confiança na igreja. Existem passos para a recuperação, é claro. Eu estive nesse mundão e o Senhor me recuperou e Jesus me libertou e hoje eu vivo guiado pelo Espírito Santo. Por isso eu estou fazendo esse trabalho agora com o objetivo de te alertar que nada está perdido. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O primeiro passo é você confessar que tem um problema. Sua determinação de parar com suas próprias forças não vai funcionar. Provavelmente você já tentou muitas vezes antes. Você precisa conversar com alguém
de confiança. O segundo passo seguinte é pedir a ajuda de alguém que é mais forte do que você. Sua própria força nunca é suficiente, não importa os tipos de atividades sexuais em que você esteve envolvido. Ainda que você tenha praticado pecados pervertidos, que foi o meu caso, o Deus que criou você ama você profundamente. Ele demonstrou seu amor incondicional e perdão por nós, enviando seu próprio Filho, Jesus Cristo, para ser castigado por nós, por todos os nossos pensamentos e ações repugnantes. Crer no poder curador do amor de Cristo é a maneira mais eficaz de vencer o sentimento de vergonha que você tem tido na sua vida. Você deve lidar com a solidão em sua vida. A chave é procurar relacionamentos saudáveis. De um modo especial, você precisa formar relacionamentos com homens a quem você possa prestar contas. Você precisará da ajuda de outros homens para deter sua atividade sexual errada. Grupos de apoio poderiam ser a solução para você. Você também vai precisar de apoio espiritual. Para você sentir ânimo em seu relacionamento com Deus, você precisa fazer amizade com pessoas que têm os mesmos alvos espirituais que você. Você também precisará trabalhar seu relacionamento com a sua família e amigos íntimos. A amizade íntima com eles pode ser um desafio real para você. Levará tempo e talvez seja necessário a orientação de um bom conselheiro da igreja. Se você é casado, sua esposa pode estar precisando de tanta ajuda quanto você para tratar do sofrimento causado pelo seu vício. Muitos homens que usam o sexo para lidar com mágoas sofreram traumas profundos no passado, talvez tenham sido abusados sexualmente ou abandonados. Por último, você precisa saber controlar as mensagens sexuais ao seu redor. Você precisa de ajuda para saber reagir às constantes e enganadoras mensagens sobre a sexualidade que são tão comuns na sociedade, as insinuações sensuais dos programas de TV e os e-mails com convites sexuais e etc. Seu espírito ferido clama por paz e cura. Você precisa da ajuda de um conselheiro de confiança, mas lembre-se, em primeiro lugar, você precisa buscar Jesus Cristo, que é o amigo fiel, porque Ele está presente e Ele continua curando, libertando e salvando todos aqueles que buscam a Ele. Buscai ao Senhor enquanto podeis achar.